Norma Lisbeth tinha 14 anos quando morreu devido aos ferimentos causados por Azahara Martinez, também estudante da escola secundária 518 no estado do México. E embora parecesse que a menor responsável passaria um bom tempo internada, a menor criminosa, em pleno mês de setembro de 2025, ou seja, neste mês em que estou gravando, foi ordenada a sua libertação. O motivo? O crime que a condenou a 2 anos e 3 meses foi reclassificado como homicídio em briga. A juíza disse que para ela foi uma briga, do ponto de vista dela foi uma briga, e deu 2 anos e 3 meses, né, que já foram cumpridos. Do lado de fora da escola secundária 518, anexa a normal, Teotihuacan, os Jaguares, Norma Lisbeth Ramos foi chamada para uma briga na terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. Quem a chamou foi outra estudante, também de 14 anos de idade, Azahara Aileen Martinez. Norma não tinha essa intenção e decidiu ir ao local combinado para tentar resolver tudo com palavras, como pessoas civilizadas. No entanto, Azahara já estava pronta para a ação e pouco se importou com o que sua oponente tivesse a dizer, então assim que pôde, partiu para cima dela, enquanto meninos e meninas que estavam por perto e outros que já sabiam que a briga ia acontecer, pegaram seus celulares e começaram a gravar. Vamos. Lisbeth usava uma camiseta ou blusa tipo polo branca e uma calça de moletom azul com tênis brancos, enquanto Aileen vestia uma jaqueta leve ou casaco azul por cima de uma camiseta tipo polo branca também, com saia xadrez azul e branca, meias claras e sapatos pretos. E mais do que uma briga, como pode ser visto nas imagens gravadas que posteriormente vieram à tona, foi uma tremenda surra. Martinez não teve compaixão, bateu repetidamente na cabeça de sua oponente, primeiro com as mãos, depois com os punhos e por fim com uma pedra que pegou do chão, que parecia ser de terra, não era pavimentado. Ramos não pôde fazer muito mais do que colocar as mãos para tentar se proteger, embora sem muito sucesso. Mesmo quando caiu no chão, Azahara continuou as agressões sem soltar o cabelo dela. Ficava claro que Norma não queria ferir Martinez, apenas que ela parasse. Infelizmente, a briga só parou quando praticamente Aileen se cansou. Quando achou que já era castigo suficiente por esse motivo, simplesmente foi embora como se nada tivesse acontecido. Os outros garotos que estavam no local fizeram o mesmo e, pouco a pouco, a área foi se esvaziando. Ninguém fez nada para tentar ajudar a garota ferida, que ficou caída no chão e lentamente se levantou. Apenas os vizinhos, ao ouvirem a confusão e verem Lisbeth ensanguentada, saíram para socorrê-la. Tire o papel. Você é do turno da tarde? Sim, sou do turno da tarde. Entre outras coisas, deram a ele lenços umedecidos e guardanapos para que limpasse o sangue que escorria do nariz. Eles também a gravaram, mas diferente dos estudantes curiosos, foi para registrar seu estado. Era possível ver ferimentos no olho e abaixo dele, no nariz, na maçã do rosto, na testa e em quase todo o rosto e grande parte da cabeça. Depois disso, os pais de Ramos foram chamados e assim que chegaram, levaram a adolescente a um médico para tratar o nariz que ela havia quebrado. Depois reclamaram do ocorrido às autoridades da escola secundária 518 em Teotihuacan, estado do México. Entre outras coisas, solicitaram que Azahara fosse suspensa e que seus pais arcassem com todas as despesas médicas. E a diretora concordou, só que também suspendeu Norma, algo que sem dúvida ajudou para que ela pudesse se recuperar satisfatoriamente. Assim se passaram os dias. No entanto, já havia chegado um fim de semana de meados de março. Ramos começou a se sentir mal, apresentou náuseas e tonturas em várias ocasiões. Mas ela já estava vomitando, ou seja, o alimento que ela consumia, ela colocava tudo para fora, tudo. Isso era algo normal? Seus pais se perguntavam, mas não sabiam, pois não tinham conhecimento de quão graves eram as feridas que Lisbeth tinha. Além da vertigem, Lisbeth teve alguns desmaios breves. Nada grave, ou pelo menos era o que achavam seus entes queridos e pessoas próximas. E foi assim que, depois de desmaiar pelo menos algumas vezes, houve um momento em que Norma não recuperou mais a consciência. Eu a segurei nos meus braços
Foi quando ela fechou os olhos e não me disse mais nada. Ao examiná-la, seus pais, ou melhor, sua irmã, perceberam que ela não estava respirando, de modo que precisaram de assistência médica. Infelizmente, só foi possível confirmar que a menina já não tinha sinais vitais e havia falecido. Ela foi declarada morta na segunda-feira, 13 de março de 2023. Chegamos ao centro de saúde e nos disseram que 10 minutos antes ela havia perdido a vida. Com a autópsia, foi possível determinar que ela sofreu um traumatismo crânioencefálico, que foi a causa da morte. Traumatismo crânioencefálico significa uma lesão no cérebro provocada por uma força externa, como uma pancada, que pode causar dano cerebral temporário ou permanente. O corpo de Lisbeth foi velado em sua casa na colônia Nova Evangelista, no povoado mágico de Teotihuacan, e enterrado na quarta-feira, 15 de março de 2023, no cemitério municipal. No mesmo dia, familiares, amigos e conhecidos da família realizaram uma marcha para exigir justiça. Era apenas um estudante. Não foi um homem que a matou, foi uma mulher. Onde estava a diretora? Chega, basta de bullying. Foram algumas das mensagens que apareceram em cartazes dos manifestantes. Na instituição de ensino onde a marcha terminou, além de justiça, exigiu-se a saída da diretora devido a outros casos de bullying sem providências. Eu sei que agora minha irmã não está descansando em paz, porque sua agressora está livre. Mas eu sei que ela vai estar onde tem que estar, essa moça. O caso ganhou destaque na mídia pela falta de ação, sendo citado até nas coletivas do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que pediu o fortalecimento dos valores, sem detalhar medidas das autoridades. O mais importante é fortalecer os valores culturais, morais e espirituais. Por sorte, na quinta-feira, 16 de março de 2023, começaram as medidas para tentar fazer justiça para Norma. A primeira coisa que foi anunciada foi a destituição da diretora da escola secundária 518. Depois, no sábado, 18 de março de 2023, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do México informou que havia prendido um adolescente por sua possível participação em um homicídio qualificado, onde a vítima também era menor de idade, o que faz alusão ao fato de se tratar da detenção de Aileen, apesar de ter sido dito que ela havia tentado fugir para os Estados Unidos junto com sua mãe após o fechamento de todas as suas contas nas redes sociais. Mas antes de continuar, quem era Norma Ramos? Por que diziam que ela havia sido vítima de bullying? Deixa eu te contar. Norma Lisbeth Ramos Pérez, nascida no ano de 2008, em 25 de abril, no estado do México, era uma adolescente de 14 anos de idade, que cursava o terceiro ano do ensino fundamental 2. Segundo pessoas próximas, ela era alguém nobre e séria, às vezes calada demais. Desde que estava na escola, ela era vítima de bullying por causa da cor da sua pele. E de acordo com sua mãe, também porque era bonita, sempre usava cachos no cabelo e porque era vaidosa. Antes do que aconteceu na terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, ela já havia recebido ameaças e até mesmo suas colegas a agrediram, maltrataram e humilharam. Norma nunca se defendeu, pois foi como sua mãe a criou. A senhora ensinou que nunca fosse grosseira e, se tivesse problema, avisasse logo a professora ou o professor responsável. E foi isso que ela fez em várias ocasiões, só que, como já sabemos, infelizmente nunca recebeu ajuda. Na verdade, o assédio que começou no ensino fundamental continuou agora no ensino médio. Tanto que Lisbeth, para você ter uma ideia, já não queria mais continuar estudando. Segundo o que foi possível saber, ela chegou a faltar várias vezes por esse motivo, mas como não viu outra saída além de enfrentar quem fazia bullying com ela, Lisbeth foi à escola na terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, mesmo sabendo que tinham marcado uma briga com ela. E que o México tem uma grande reserva de valores e é muito importante que as famílias não se desintegrem. Agora, voltando ao processo judicial, a suposta homicida foi vinculada ao processo e foi internada no Centro de Internação para Adolescentes no estado do México, chamado Quinta del Bosque. E após isso, ocorreu um julgamento no qual ela foi considerada culpada pelo crime de homicídio qualificado e foi condenada a 3 anos de internação. Parecia, embora curta, pois havia sido feita justiça, porque no final das contas é curta, ela era menor de idade. E, no entanto, em pleno mês de setembro de 2025, uma juíza do Poder Judiciário do Estado do México reclassificou o crime de homicídio para briga. Por isso, a sentença foi reduzida para 2 anos e 3 meses, o que agora é ridículo.
Isso aconteceu devido à apresentação de um pedido de habeas corpus em maio de 2025, que reabriu o processo judicial. Então, que facilidade ele teve para matar e sair com alegria, sem antecedentes. E nós, como ficamos? Quer dizer, nós nunca vamos recuperar minha irmã. E isso é o que mais dói. Mas o que a defesa de Aileen apresentou para que uma juíza aceitasse a reclassificação do crime e a redução da pena? Bem, os advogados alegaram irregularidades no processo inicial, assim como omissão de provas. E isso sou eu quem digo, que não houve corrupção. Isso eu não posso afirmar. E a última coisa que se soube sobre o caso é que a família de Norma estava avaliando entrar com um recurso legal, considerando que a morte da menor foi consequência direta dos golpes recebidos. Além disso, Lisbeth era vítima de bullying escolar e, portanto, sua morte deveria ser tratada como homicídio decorrente de assédio. E, na verdade, justamente enquanto estou fazendo este vídeo, ou enquanto o roteiro para este vídeo estava sendo feito, aconteceu um caso semelhante em que um estudante tirou a vida de outro, embora neste caso se trate mais de um homicídio doloso do que de um culposo. Estou falando do ocorrido no Colégio de Ciências e Humanidades, Unidade Sul, no Boulevard Cataratas, Colônia Jardines del Pedregal, Prefeitura de Coyoacán, Cidade do México. Um jovem de 19 anos entrou encapuzado, todo vestido de preto, e agrediu um jovem de 16 anos que morreu após ser atacado com uma arma branca. Na última segunda-feira, 22 de setembro de 2025, por volta da 1h da tarde, um homem encapuzado e todo de preto entrou no Centro de Ciências Humanas Sul. Ele se dirigiu rapidamente ao estabelecimento e lá encontrou um estudante de 16 anos, chamado Jesus Israel, que estava acompanhado de sua namorada, chamada Guadalupe, mas não falou com ele nem nada disso. Em vez disso, assim que o viu, tirou um objeto perfurante de seus pertences, uma foice, e com ela o atacou supostamente várias vezes, de modo que, dizem, Jesus praticamente ficou sem vida no local por causa dos ferimentos. O responsável tentou fugir, mas no caminho acabou sendo visto por Armando, um funcionário administrativo da escola, de 65 anos. Armando tentou detê-lo, mas só conseguiu ser ferido pelo encapuzado, que então apressou o passo mais uma vez para escapar. No entanto, pela segunda vez foi chamado para interromper o caminho. Por esse motivo, não lhe restou outra opção a não ser fugir correndo entre as salas de aula e outras instalações. Isso enquanto era perseguido por professores e outros funcionários. Dessa forma, chegou ao prédio, onde tentou pular do segundo andar ao se ver encurralado. Ele esperava cair com graça, ou melhor dizendo, com cuidado, e continuar a fuga, mas não conseguiu e, pelo contrário, quebrou as duas pernas. O karma, provavelmente. Ele não pôde mais fugir e ficou caído, se contorcendo de dor. Até o local onde ele caiu, chegaram os professores e o pessoal que o estava perseguindo, e chamaram as autoridades e os serviços de emergência para que fossem buscá-lo e para socorrer os feridos, respectivamente, pois esperavam que o aluno ferido ainda estivesse vivo, mas ele já havia falecido. Agentes da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Cidadã compareceram ao local dos fatos, mas não puderam levar o indivíduo vestido completamente de preto para a prisão preventiva porque ele estava ferido. Então tiveram que esperar os paramédicos para levá-lo a um hospital da região para tratá-lo do que foi informado serem fraturas, como mencionei anteriormente. E claro, mesmo no hospital ele ficou sob custódia policial. E quanto aos outros dois afetados, infelizmente foi confirmado o falecimento de Jesus Israel e Armando foi levado a um hospital. Não se sabe se para o mesmo que seu agressor, mas enquanto isso acontecia, a identidade do suposto responsável foi revelada. Lex Ashton, 19 anos, também suposto aluno do Colégio de Ciências e Humanidades da Prefeitura de Coyoacán, na Cidade do México. Da mesma forma, o que se pôde descobrir sobre Ashton, graças aos investigadores da internet, investigadores entre aspas, é que em seu perfil do Facebook, ele havia postado horas antes do crime uma foto dele vestindo roupas pretas e segurando uma foice, supostamente a mesma que usou no ataque, e junto com a imagem postou o seguinte: escolha como eu tenho a missão de recolher o lixo. Seja lá o que isso significasse, era o que ele dizia. E o que mais chamou a atenção dos usuários nas redes sociais foi a mensagem que aparecia no moletom, que dizia Bloodbath. O que isso quer dizer? Bom,
Traduzido literalmente do inglês, significa banho de sangue. E parecia, bom, é uma palavra simples, mas considerando todo o contexto por trás, faz referência a massacres ou matanças. Na verdade, a palavra bloodbath é popularmente usada na cultura pop, em videogames ou filmes de ação com um tom bastante elevado em relação à violência. Portanto, o que aconteceu anteriormente fez explodir brevemente o debate sobre que tipo de conteúdo deveria ou não ser proibido ou regulamentado. Algo que foi tratado pela presidenta do México, Claudia Sheinbaum, nos videogames. Já existe uma classificação, digamos assim, sobre o tema desses videogames ou de violência extrema? Ontem esquecemos com o gabinete de segurança. Agora, voltando ao Lex, ele costumava se gabar de que tinha várias armas e objetos de tipo tático. Além disso, foi possível saber, graças a comentários de supostos colegas dele, que ele era uma pessoa quieta e ao mesmo tempo estranha. Ele tirou uma selfie na escola e uma foto mostrando o moletom, 2 facas, um machado, gás lacrimogênio, óculos escuros, lenço e cinto com bolsa, o que para muitos prova que tudo estava planejado. A Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México preferiu não comentar sobre o assunto, e funcionários do órgão se abstiveram de dar declarações para supostamente não atrapalhar as investigações. Mas algo que foi informado é que havia sido aberto um inquérito pelos crimes de homicídio qualificado e lesões dolosas, que da mesma forma, o que foi dito em um comunicado foi o seguinte: Devido à natureza autônoma da Universidade Nacional Autônoma do México, as autoridades educacionais foram as que atenderam a emergência dentro do imóvel e, posteriormente, entregaram o provável responsável aos agentes da Secretaria de Segurança para que fosse apresentado a esta promotoria. E é assim que, pelo que foi registrado no plano teleeducativo, a Universidade Nacional Autônoma do México informou que as aulas seriam canceladas para dar aos agentes investigadores toda a facilidade para coletar evidências suficientes no caso. E por meio de um comunicado, revelou que já havia estabelecido contato direto com as famílias dos afetados, assim como para oferecer apoio jurídico e respaldo. A Universidade Nacional Autônoma do México continuará próxima das famílias, oferecendo apoio e acompanhamento jurídico, assim como a assistência necessária nesses momentos difíceis. Foi o que se leu no texto, que também garantiu a revisão dos protocolos de prevenção e proteção do Colégio de Ciências e Humanidades. Isso último foi mencionado por pais de família e estudantes da instituição, que apontaram que a segurança costumava brilhar pela ausência. A universidade tem orçamento? Deveriam colocar essas cabines que detectam armas, que detectam coisas que não deveriam passar. De forma anônima, um aluno do colégio, na verdade, disse ao jornal online Excelsior: Os seguranças não fazem nada. Teve que intervir um dos administradores, porque senão talvez ele tivesse matado a namorada de Jesus. Portanto, pode-se chegar à conclusão com essa declaração de que Aston muito provavelmente pretendia acabar com a vida de Jesus Israel e de sua namorada Guadalupe. Por sorte, o funcionário administrativo frustrou os planos do rapaz, que infelizmente só conseguiu tirar a vida do outro. Na terça-feira, 23 de setembro de 2025, foi anunciado que haveria uma manifestação, não só para exigir justiça para Jesus Ivan, mas também, como mencionado anteriormente, para que a segurança no Colégio de Ciência e Humanidades fosse melhorada. E é que, segundo foi dito, algum tempo atrás também teria ocorrido uma suposta violência. Vamos nos organizar, pois quando de uma garota prometeram câmeras de segurança e outras medidas, mas nada foi feito. Foi isso que indicou uma estudante chamada Laura para o Excelsior. Resumindo, o suposto abuso a uma estudante do Colégio de Ciências e Humanidades Unidade Sul teria ocorrido perto do fim de 2022. De acordo com relatos e o que foi dito pela suposta vítima, os fatos ocorreram no banheiro do prédio P, na segunda-feira, 17 de outubro de 2022, quando a jovem teria ido supostamente ao banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas. Ao terminar, lavar as mãos e se arrumar no espelho, ela sentiu que um homem a abraçou por trás, depois tapou sua boca para que não falasse nem gritasse e, por fim, se aproveitou dela. Em um comunicado também emitido pelo coletivo Feministas Organizadas Independentemente do CCH Sul, foi até descrito como a suposta vítima voltou para sua sala de aula em estado de choque pelo ocorrido e depois se dirigiu ao escritório de assuntos estudantis, onde lhe disseram que não havia provas e que não fariam nada. Vocês sabem o que a direção fez a respeito? Deram para ela uma coca, um sanduíche e uma pílula do dia seguinte. Vocês acham que isso é uma ajuda digna?
Apesar da mensagem publicada pela Universidade Nacional Autônoma do México, a universidade acompanhou a aluna e sua família desde o momento em que tomou conhecimento do lamentável ocorrido. A Direção-Geral de Assuntos Jurídicos e a Defensoria dos Direitos Universitários ofereceram apoio psicológico e jurídico a elas. Mas bem, não se falou mais sobre o assunto, e é assim que finalmente, se analisarmos em conjunto, nos casos em que perderam a vida Jesus Israel e Norma Lisbeth, podemos encontrar diversas semelhanças. Por exemplo, a ausência de segurança e protocolos na escola para lidar com bullying e fora dela para evitar crimes ou conflitos nas instituições de ensino. Sem dúvida, é indispensável que sejam instalados filtros de revista de mochilas ou de detecção de objetos perigosos, ainda mais hoje em dia, quando parece que está cada vez mais fácil ter acesso a armas de fogo ou objetos cortantes, e onde a tolerância e o respeito parecem ser menos importantes do que antes. Ou me diga, o que você melhoraria ou mudaria nas escolas de ensino fundamental, médio e universidades, tanto públicas quanto privadas deste país? Frequentar as aulas não deveria ser um risco, mas aparentemente é.